Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora em que você vê esse vídeo. Hoje vamos receber a doutora Isabel Brito para tratar de um assunto muito interessante que é a educação emocional das crianças. Estou aguardando, doutora. Doutora Isabel, prazer enorme Olá, em tê-la aqui. prazer. Desculpe a outra tentativa de live há 2 minutos atrás, Não, encerrou automaticamente, eu não é sei. assim mesmo, é assim mesmo. Vamos nos adaptando essas a essas, modernidades. a essas inovações. Eu queria dizer que eu estou muito honrado com a sua presença, né? E eu acho que a gente tem um assunto muito interessante e posso me chamar de você? Pode, claro, com certeza. E você tem muito a nos ensinar. Eu queria pedir se você pudesse se apresentar, o que você faz, qual é a sua formação, para que a gente possa, então, dar andamento na nossa conversa. Claro. Deixa eu só mandar aqui o aviãozinho para algumas pessoas que queriam ser avisadas da live. Pronto, mandei. Fique à Bom, vontade. obrigada pelo convite, né? É um prazer e um privilégio falar aqui no seu canal. Eu sou Isabel Brito, eu sou a mãe do Bernardo, de 7 anos. Eu sou médica, eu fiz especialização em psiquiatria, é, e desde que meu filho nasceu eu me encantei pela parte da saúde emocional infantil, e aí comecei a estudar tudo que eu via pela frente, né? É, disciplina positiva, mindfulness, coach parental. Então eu sou uma entusiasta aí da educação pelo amor e não pelo medo, e da educação emocional. Então, hoje em dia eu faço atendimento de orientação parental e faço cursos online, tudo nessa linha aí, porque eu acredito que a gente, educando nossos filhos de uma forma mais consciente, com certeza eles serão adultos mais felizes e o mundo será melhor. Então, é tudo que a gente quer, né? É verdade. E é interessante porque eu, por exemplo, sou de uma geração em que a educação se dava pelo medo, né? E não pelo amor, Exatamente. né? Eu posso aproveitar e já começar uma pergunta? É, Pode, claro. essas pessoas que foram educadas pelo medo, como eu, elas conseguem interromper essa forma de educação e se transformar num pai ou numa mãe que dê amor aos filhos? Sim, com certeza. A gente tem, né? Primeiro de tudo, a gente precisa ter consciência disso, né? Consciência que a gente está repetindo padrões e que nossos pais fizeram o melhor que podiam com as ferramentas emocionais que tinham e a gente precisa fazer o nosso próprio caminho. Então, pegar deles o que foi bom e, né, construir. E eu digo, quando eu faço meus cursos, eu falo, ninguém nos ensinou a ser mãe, ninguém nos ensinou a ser pai, né? E a gente faz com o maior amor do mundo, tentando acertar. Mas às vezes é preciso uma orientação, uma técnica, uma informação diferente, né? Porque aí é isso que você falou. Eu ter consciência de que talvez eu esteja fazendo o melhor, mas o melhor aqui não é o suficiente. Então, o que a gente pode fazer para mudar? Então, é possível sim quebrar padrões. Eu já atendi famílias que a mãe passou por um padrão super autoritário, de punição e tudo mais, e hoje em dia ela é uma mãe super inteira, super plena, com uma educação emocional, educação pelo amor. Então é possível, com certeza. Essa transformação é super importante, né? É importante que a gente mostre para as pessoas que é possível que todas elas façam essa transformação, né? Exatamente. Eu acho que quando a gente, né, depois de uma certa idade, a gente é responsável pelo nosso próprio caminho, né? Não adianta se colocar no papel de vítima e falar assim, eu sou Não. assim porque meu pai fez isso, eu sou assim porque minha mãe me educou assim. A síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Não. Você pode mudar, sim, você pode transformar. E hoje em dia tem muita informação, e até do cérebro, da formação do cérebro da criança, como que ela reage. Então, é possível fazer essa transformação, com certeza. Dá trabalho, né? Mas assim, né? Não. É por um ótimo motivo. Não vem com manual, né? A gente tem que aprender, né? Não vem, não vem. E cada criança é única, cada família é única, né? Então a gente tem que ver as nuances de cada família.
Doutora Isabel, como é que as crianças elas vivenciam as emoções? As crianças, assim, depende muito da faixa etária, mas muitas vezes as crianças elas não conseguem verbalizar as emoções. Às vezes muitos adultos também não conseguem, né? Muitos adultos não conseguem chegar e falar assim, olha, eu tô com raiva porque você fez isso, isso e isso. Não, o adulto vai lá e soca a cara do outro, né? É E a verdade. criança é a mesma coisa. Então ela não consegue, às vezes, colocar em forma de palavras o que ela está sentindo. É, qual é a emoção. Então, como que ela vivencia? Às vezes numa birra, ali uma representação de uma emoção, jogando as coisas no chão, ou se fechando. Tem algumas crianças que elas se fecham numa concha e não querem conversar, não querem troca nenhuma. Então, cada criança vivencia de uma forma. Mas o que a gente tem que perceber é que esses comportamentos por trás tem uma emoção. E a gente precisa guiar essa criança para que ela aprenda a verbalizar, para que ela aprenda a colocar em forma de palavras. Porque quando você aprende a lidar com a emoção, não significa que você vai anular, você não vai sentir mais nada. Né? Voltando lá da educação dos nossos pais, que falavam engole esse choro, né? A gente não quer que nenhuma criança engula o choro, porque é uma reação de uma emoção. Ela está triste, está chateada e está expressando uma forma de choro. Então, a gente precisa estar alerta para ver o que o nosso filho está querendo nos dizer, o que aquele comportamento está querendo nos dizer, né? E quando a gente está conectado com a criança, tem uma relação de amor, de conexão, isso flui muito mais fácil. Você já sabe, né? A criança entrou dentro da concha, você já sabe. A criança teve uma birra, você já sabe. Então, é muito importante a gente ter esse olhar para a emoção da criança. A senhora falou da questão da emoção, da gente tentar compreender e tentar ajudar. O que a gente pode fazer para ajudar a criança a lidar com as emoções? Primeira coisa que eu acho mais importante é validar as emoções da criança. O que isso significa? Significa que seu filho tem um acesso de raiva, joga tudo no chão, ou rasga, ou enfim, você falar para ele, meu filho, eu entendo que você esteja com raiva, você nomear a emoção para ele. Eu entendo que você esteja com raiva, ou triste, ou chateado, seja lá qual ocasião for e qual emoção for. Porque a criança se sente validada, a criança se sente, bom, eu posso sentir isso que eu estou sentindo, isso é real, né? Então você validar a emoção para a criança. E aí muitas vezes, como ela não sabe verbalizar ainda, você fala. E aí você pode falar também, tipo, eu já me senti assim também, meu filho, eu sei que é difícil, mas a gente não pode jogar as coisas no chão, a gente tem. E aí você contorna de outra forma. Mas o primeiro passo é dar permissão para a criança sentir qualquer emoção. Porque todas as emoções são válidas. Nenhuma emoção é errada. Né? Se alguém veio e pisou no meu pé de propósito, eu posso me permitir sentir raiva. Eu não posso revidar, mas eu posso me permitir sentir raiva, né? Eu tenho que. Se meu amiguinho rasgou meu desenho, eu posso me permitir ficar triste. Por que não? Então, dar essa permissão que a criança sinta as emoções que forem, e elas não são permanentes, as emoções vêm e elas vão embora, a criança não vai ficar triste para sempre, não vai ficar com raiva para sempre. Mas é falar sobre isso, porque muitas famílias essa questão é velada, né? Ninguém fala que fica triste, ninguém fala que fica com raiva, os pais são super-heróis que não sentem nada, né? Não, Então, não pode chorar na não frente da pode criança. chorar, não pode falar que está cansada. Então, da gente mostrar a humanidade também e da gente validar, mostrar o que é a emoção para a criança. Essa Então, esse é um caminho. comunicação, essa comunicação emocional, então, empática, em que eu me coloco no lugar dela, eu digo que compreendo o que ela está vivendo. Muitas vezes eu dou o exemplo de que eu vivi isso, então isso é válido. Eu estou ajudando o meu Isso filho a enfrentar. isso. É um bom exemplo, né? Você não pode dar o exemplo do dia que você socou a parede, né? Um bom exemplo. Olha, eu também já aconteceu isso comigo. Sabe o que eu fiz para me acalmar? Olha, eu fiz umas respirações, eu fiz, né? Eu gosto de desenhar, eu gosto de pintar, enfim. Então dá um exemplo positivo, né? Que tenha Claro. acontecido com você. E mostrar para ela também que aquilo não vai ficar para sempre nela, né? Você pode dar um exemplo. Lembra do dia que que o seu amigo brigou com você? Você não ficou chateado? Fiquei. E não passou? Passou.
né? Então dá essa sensação de impermanência, né? Porque senão a criança entra dentro de uma concha ali ou dentro de um crescer de emoções, então a gente está querendo tirar ela dali nesse momento, mas não deixando de validar e de colocar em formas de palavra que aquilo é válido, que você enxerga tudo isso na criança, né? Não sei se você sabe, mas a minha especialização no exercício da advocacia é direito das famílias, né? Aí eu vi lá no seu perfil, muito interessante. E eu estou quase pensando em te convidar, estou pensando em te convidar para dar aula para os pais e para as mães, né? Porque a gente vê pais e mães no meio do litígio transferindo para os filhos toda a raiva que eles sentem do outro naquele momento delicado. E esse é um momento muito... Bom, você já deve saber isso. Esse é um momento muito delicado para a criança, porque dependendo da faixa etária, ela é autorreferente, então ela acha que a culpa é dela, né? Que os pais estão se separando por culpa dela. Então, esse é um olhar que os pais têm que ter nesse momento. Os pais que brigam muito na frente da criança também, então isso tem um impacto na criança, no desenvolvimento do apego, que eu não crio um apego seguro. Isso tudo vai impactando, assim, vai virando uma bola de neve, né? Os nossos filhos, a gente tem que ter a certeza que a gente está criando alicerces, né? Para uma vida feliz, né? E aí a gente precisa de algo que essa criança cresça com autoestima, com confiança, com amor, com todas os pilares da vida, para que lá na frente ele faça boas escolhas de relacionamento, boas escolhas de amigo. E para isso tudo ele precisa ter uma base emocional sadia, né? Saudável. Você sabe... Desculpe. Não, mas no litígio, com certeza, isso é exponencial. Você sabe um ponto que é muito comum, assim, no período de convivência... desculpa, eu estou falando um pouco de direito das famílias, fazendo essa interface, porque eu acho que com certeza, não. É super válido. Assim, no momento, muitas vezes, em que a mãe vai entregar o filho para o pai, né, e o pai vai pegar o filho para passar o período de convivência, não importa qual seja o tamanho do período de convivência, e é importante que o pai tenha na cabeça que a convivência não é visita, né? Ele convive com o filho, ele não está visitando um amigo, um parente, mas muitas vezes a criança se apega ao pescoço da mãe e fica agarrada à mãe, né? E o que faz o pai? O pai arranca a criança dos braços da mãe numa atitude violenta, né? Isso é muito traumático. A senhora pode comentar um pouquinho isso, porque infelizmente é muito comum. Assim, a mãe, geralmente, né? Eu sei que mesmo com pais super, super presentes, super, né, participativos, a mãe é uma figura de referência emocional para a criança muito forte, né? Uma figura de apego, né? Vem desde lá da questão do aleitamento e tudo mais, e geralmente é quem fica mais na rotina mesmo. Então, com a mãe, até assim, tem até algumas clientes minhas falam assim: Isabel, é só eu chegar que a criança se transforma, né? Aquela assim, a mãe estava ótima, a criança estava brincando, e a mãe chegou e pronto. Porque é com a mãe que ela se sente emocionalmente à vontade para expressar todas as insatisfações dela. Então, se a gente pensar que a criança vai tendo ao longo do dia várias frustrações, porque ela está aprendendo, e o aprendizado, né, é tentativa e erro, então tem frustração, ela precisa desse apego, né? Então, é uma conversa dos dois lados, né? Não só do pai não arrancar, mas também da mãe, porque às vezes a mãe, ela tá ali, né? Num grude, né? E aí às vezes pode vir coisas lá dos pais dela, de abandono e tudo mais, então tem muita coisa nesse meio. Da mãe ir conversando com a criança também, porque às vezes a mãe, na véspera da entrega da criança, fica assim: eu vou morrer de saudades, eu não vou aguentar, e tudo mais. E aí ela cria uma ansiedade para aquele momento que devia de ser natural. Exatamente. Então, acho que os dois lados precisam estar bem, né? Para tornar isso o mais leve possível, o menos traumático possível. E o que eu falo sempre também aqui, fugindo um pouquinho, se a mãe estiver bem, se o pai estiver bem no sentido emocionalmente, feliz, em paz, a chance da criança estar bem é muito grande.
Então, se eu tenho uma mãe super carente, super com medo de abandono e tudo mais, ela vai acabar transferindo isso para a criança. Então, ela tem que se cuidar também, cuidar do seu equilíbrio emocional, para passar o melhor dela para a criança. Senão fica tudo misturado e quem acaba sofrendo com isso é a criança. Eu só consigo fazer uma criança ser autoconfiante se eu for autoconfiante também, né? Exatamente. Tanto que eu tenho um curso de autoestima infantil que eu dou de junto um bônus de autoestima materna, porque né, uma Interessante. coisa está ligada à outra, né? Então, assim, quando eu faço meus atendimentos, hoje mesmo eu fiz um atendimento complexo e eu falo assim, primeiro cuida de você, né? Primeiro vai cuidar de você, vai encontrar sua paz, o que te faz bem, porque às vezes a mãe na rotina, ela acaba deixando as coisas de lado e se anulando, né? É Vive só em verdade. função da criança. E aí a carga mental da mãe é muito grande também, né? Você tá aqui, eu tô aqui falando com você, já tem que falar assim, ó, tem que marcar a consulta com a Marta para criança. E tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E se voltar para a escola, o uniforme não vai caber. Então, é muita questão que fica rondando a cabeça das mães. Então, assim, elas precisam se cuidar. Eu acho que todos nós, a gente precisa buscar o nosso equilíbrio emocional. Na hora de uma birra, na hora de uma explosão de raiva da criança, eu sempre pergunto: quem que você acha que tem que ter maior equilíbrio emocional na hora da birra? Ó, A criança ou você, né? Porque a criança está descontrolada, o cérebro dela está em formação, o cérebro dela tá com uma descarga ali de neurotransmissores, de hormônios, mas você, teoricamente, já deveria estar equilibrada, né? Paciente e para tentar apaziguar. Mas se os dois estiverem em ebulição, aí fica mais difícil. e deixa eu lhe fazer uma pergunta, assim, que eu acho que muitos pais e muitas mães se cobram. Às vezes o filho derruba, sei lá, um copo de água na mesa, né? Ou quebra o copo, né? E aí a resposta desse pai e dessa mãe é desproporcional ao ato praticado. Exatamente. Isso é em razão de É. algum gatilho interno que ele tem, algo que ele tem que traz aflora essa desproporcionalidade, essa raiva? Olha, assim, tem casos e casos. Tem casos que são coisas lá da infância mesmo, né? De punições que os pais recebiam dos pais quando isso acontecia, e que acabam gerando um gatilho. É, mas tem outras vezes que, assim, que a gente realmente não se coloca no lugar da criança. É, aí eu sempre falo o seguinte: se você falasse com os seus amigos do jeito que você fala com seu filho, você não ia ter metade dos amigos. É Você não verdade. ia ter mais amigo, né? Porque se um amigo seu vai na sua casa e sem querer derruba o copo ou quebra o copo, o que você vai? Você vai berrar, você vai gritar, você vai falar, eu já te disse que não era para botar aí e tudo mais. Não vai, né? Então é da gente ter um pouco dessa presença de a criança, dependendo da idade, ela faz a referência. Minha mãe, o copo é mais importante do que eu, né? E aí o que você faz são consequências lógicas. Meu filho sujou, limpou, né? Você vai, tudo bem que se for uma coisa caco de vidro, dependendo da idade, mas é que você coloca uma consequência lógica ali. Eu não estou falando de punição. Eu estou Claro. falando do sujou, limpou, né? E aí depois você fala, meu filho, eu te falei que não era para colocar ali, né? Na próxima, o que você pode fazer para isso não acontecer de novo? Ah, mãe, eu posso botar o copo em cima da mesa e não no sofá. Ah, tá. É essa a resposta que a gente quer, fazer a criança pensar na solução para que não aconteça novamente. Mas para isso a gente precisa estar em paz, precisa estar centrado, calmo. Você está zen, né? Exatamente. E deixa eu lhe fazer uma pergunta, assim, porque muitas vezes em que derrubava água e etc., eu falava, vem me ajudar a limpar, né? O Uhum. fato de eu estar participando atrapalha um pouco nessa educação ou incentiva a uma educação emocional? Não, você pode ajudar, não tem o menor problema, assim, dependendo da idade da criança, mas é só você tentar colocar na cabeça da criança o sentido de responsabilidade e de consequências lógicas. Porque, por exemplo, teve uma família que eu atendi que a criança foi lá e rabiscou o muro do vizinho. E aí a mãe, ai, gritou, não sei o que, você vai ficar uma semana sem videogame. Qual é a consequência lógica? É uma punição que a criança não faz associação.
Então você vai fazer até assim, para você ensinar empatia para a criança, você fala assim, bom, Claro. você sujou o muro do vizinho, agora você vai lá pintar o muro do vizinho. Ou se você fez sua irmã se sentir mal, você brigou com a sua irmã, agora você vai fazer uma coisa para ela se sentir bem. Então é sempre tentar. E aí, claro, você pode falar assim, olha, eu não vou pintar o muro do vizinho, não, eu posso te ajudar, mas é importante você entender a importância dessa reparação, entendeu? Não tem o menor problema você ajudar, mas desde que a criança entenda que ela tem uma responsabilidade ali na questão. Hoje eu vi um vídeo que me deixou muito triste e pensativo, que é um desses vídeos Dia dos Pais, né? Em que a menina pegou uma pedra e rabiscou o carro do pai todo, desenhou no carro do pai todo. E a mãe, ela filmou a criança, né? E na conversa, assim, ela meio que, o que você desenhou aqui? Meio que um tom de deboche, falando, ele vai te matar, mas falando baixo, assim, né? Seu pai vai querer te matar, e etc. Então, eu acho que esse mundo com essa revolução digital, que tem um lado positivo, também tem esse lado negativo, né? Em vez da mãe tentar ensinar, educar, acolher a filha, ela estava expondo a filha. Exatamente. Eu já vi vários vídeos desse sentido, né? Não esse exatamente, mas e as pessoas têm uma necessidade de mostrar, olha como eu estou fazendo, né? E tem aí também uma, uma parte das pessoas que acham, uma palmada não faz mal a ninguém, né? E aí é aquilo que a gente estava falando no começo, é de você educar. Seu filho tem que fazer as coisas porque ele tem que fazer. E você tem que educar ele pelo amor e não pelo medo. Porque senão você vai criar adultos destroçados. Uma das grandes. Fazendo só um parêntese aqui. Um dos meus grandes inspirações, né, para estudar esse tema, não só o meu filho, mas também quando eu atendia no consultório de psiquiatria, eu vi adultos destroçados por questões que vinham lá da infância. E a gente não fala de prevenção de saúde mental de infância. A gente não fala disso, né? É verdade. A gente fala de burnout, de trabalho demais e tudo mais, mas a gente não fala de como tornar, né, criar adultos fortes, emocionalmente saudáveis. É na infância, né? Então são as nossas bases. Então tem muitas doenças que podem ser evitadas, muitos conflitos, muito sofrimento que pode ser evitado se a gente dar a nossa melhor versão aqui com eles. Imagino que não exista política pública nenhuma nesse sentido, né? Não. Não que eu saiba. Não que eu saiba. Afinal, Muito pouco. demonstrar emoção é fragilidade, né? Principalmente nessa sociedade machista que a gente Exatamente, vive, né? que é do engole o choro, né? Menino não chora, né? Você sabe que meus filhos, quando a gente vai escolher um filme, eles escolhem os filmes tristes, né? Porque a diversão deles é que eu fico chorando, né? Me ver chorar, me debulhar em lágrimas, soluçar, né? Então, aqui eu faço o inverso, né? Não, mas é isso, é passar que a gente é de carne e osso, e que a gente tem emoções e que pode se emocionar sim, e que não tem nada de errado com isso, né? A grande dificuldade que os pais e mães enfrentam, eu acho, é terem uma vida, como você falou, assoberbada de coisas, né? Trabalho, 1001 funções, né? Outro dia eu entrevistei uma amiga que exerce várias atividades ao mesmo tempo, e todos nós exercemos vários papéis, e ao mesmo tempo ainda se cobrar de ser um pai ou uma mãe participativo na vida do filho e que não pode estourar também em algum momento, né? Eu acho que assim, a gente tem os nossos momentos, né? Tem cansaço, tem estresse, tem tudo mais. Mas acho que a vida é feita de escolhas, né? Então, eu mesmo tenho 2 trabalhos também, enfim. E aí eu até essa semana me convidaram para fazer entrevista para um outro emprego. E aí eu falei pro meu filho, eu vou fechar a porta aqui porque a mamãe vai fazer uma entrevista. Ele, mas entrevista de quê? Aí eu expliquei ele. Mas eu não quero. Falei, por que você não quer ele? Porque você não vai me dar mais tanta atenção. Isso que ele tem 7 anos, né? Eu falei, mas olha, a mamãe vai ganhar mais dinheiro, a gente vai poder viajar, vai fazer várias coisas. Ele, não, mas eu prefiro atenção. Então, são escolhas que a gente faz na vida, né?
É claro que com a nossa. Bom, agora tá tudo parado, né? Mas antes, eu conheço pais que saem às 8 da manhã e chegam às 10 da noite em casa, né? É, tem que achar algum momento para você estar com a criança. Tem que estar. Tipo assim, tempo de qualidade? Sim, tempo de qualidade, mas precisa ter tempo, né? É Precisa ter verdade. tempo, né? E, e aí, às vezes, na hora que o pai chega, que ele já está estressado, cansado, o pai e a mãe, é a hora que a criança está ali querendo, né, a 1.000 por hora, querendo toda a atenção do mundo, e aí, às vezes, que ocorrem os conflitos, ocorrem os estresses, né? E aí você falou uma coisa, não pode estourar. A vida, assim, por todo o conhecimento que eu tenho, tudo que eu estudo, meu filho continua colocando os desafios diários para mim, né? Alguns eu passo com leveza e outros nem tanto assim. Mas o principal é você reconectar, é você pedir desculpas, é você ir lá conversar depois, né? E contar tudo isso que a gente fala, olha, filho, a mamãe estava cansado, estava estressada, me desculpa, não devia ter falado com você assim. E refazer os laços, né? Eu estou lendo um livro agora de um neurocientista que ele fala muito disso, né? De você reconectar, de você refazer ali os neurônios da criança para esse aconchego, né? Não deixar ali a criança trancada no quarto tentando entender o que minha mãe surtou e a tentar deixar ela entender sozinha. Então, fazer esse movimento de fazer as pazes, de reconciliar. Educar também, né? Exatamente. Deixa eu lhe fazer uma pergunta assim que a gente sempre teve dúvida em como agir. Quando a criança está chorando, está acuada, eu devo abraçar, devo colocar no colo? Você falou acolher a criança. Eu Uhum. devo acolher a criança, efetivamente? Ou isso traz algum dano, alguma Assim, não, fragilidade? depende da criança, porque assim, tem algumas crianças que elas ficam muito reativas. Você vai tentar abraçar e ela não vai querer. Então, assim, ela vai querer depois, né, o tempo dela, né? Então, mas você pode tentar fazer esse movimento de abraçar. O meu filho mesmo fala assim, é, vem, me dá um abraço aqui, vamos fazer as pazes e tá tudo bem, né? E ele, não, não, não. Aí depois ele vai se chegando e acaba abraçando, né? Um abraço sempre acolhe. E uma questão que eu acho interessante falar também é que, assim, eu tenho certeza absoluta que todos os pais amam seus filhos, né? Você deve ver, mesmo nos litígios piores, mas, assim, existe amor pela criança. E todos os pais têm certeza disso, né? Mas a criança não tem certeza. Ela não tem certeza. Então, às vezes, a gente condiciona o nosso amor ao comportamento da criança. Se você fizer tudo direitinho, mamãe te ama. Você é um bom garoto. Olha, se você fizer tudo como a gente, eu compro aquele não sei o quê. Então, você condiciona o amor a um comportamento. E aí a criança vai passar o resto da vida se questionando: será que minha mãe me ama, minha mãe não me ama? E isso provoca uma instabilidade na autoestima da criança. Então eu costumo falar para o meu filho, quando eu dou as broncas aqui e coloco limite, a criança tem que ter limite, mesmo com amor, né, com gentileza, eu falo, meu filho, eu te amo mesmo assim, né? Eu te amo mesmo assim. Ele, mesmo assim, você me ama? Eu falei, não, eu te amo mesmo assim, mas você fez errado, e é isso e aquilo. Mas eu te amo mesmo assim. Então Eu, é de eu, can- você. eu cansei de ouvir, eu quero que você morra. Não, eu sei Exa que você pode querer, mas eu continuo te amando, mesmo você querendo que eu morra. exatamente. E às vezes a criança fala umas coisas, né, que você fala, meu Deus, tipo, eu quero trocar de mãe, eu vou mudar de casa, né? Aquelas coisas todas parecem uma facada no coração. Mas é você entender que a criança ali está num momento de raiva, um momento de emoção, está falando coisas que ela não tem, Não né? Agora, sente. um pouquinho da neurociência. O cérebro da criança que está mais desenvolvido é a parte mais primitiva, que é a parte das emoções, que é a parte do falar sem pensar. O nosso lobo frontal, que vai se desenvolvendo ao longo da idade, que é o raciocínio lógico, pensar nas consequências, ele está menos desenvolvido. E na hora das birras, das explosões de emoções, aí que essa conexão quebra mesmo. Então ele não pensa nas consequências, ele não vai. Então, assim, você tem que primeiro baixar a onda ali dos neurotransmissores para depois até dar o seu sermão, porque se você der ali na hora
da explosão de raiva, ele não vai nem ouvir. Então, numa das minhas aulas eu explico toda claro, de uma forma, né, didática, essa questão do cérebro da criança, porque aí os pais acabam tendo mais empatia. Assim, realmente, né? Eu não estou falando com uma pessoa de 45 anos que pensa como eu, né? A gente tem que ter um pouco essa visão. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, eu não sei. Eu e Marta, durante muito tempo, a gente adotou o seguinte sistema aqui em casa, né? Porque as crianças vão testando os nossos limites, né? Sim, com Nós temos certeza. dois, e Até onde aí vocês vão poder ir, até onde elas podem ir, né? então o que a gente fazia era trocar, né? Um ia até perceber que estava no momento de trazer um gatilho interno e acabar explodindo de forma imotivada, e aí falava, ó, preciso da tua ajuda. E aí trocava, esse ia descansar um pouco daquela situação estressante, o outro ficava ali na situação estressante, tentando acalmar a criança, e a gente ia alternando. Isso é errado? Isso é uma Não, isso estratégia? é super saudável. Tem dias que eu falo assim, olha, preciso de ajuda aqui, porque eu não tô conseguindo lidar com a questão assim. E tem dias que você está mais cansada, tem dias que você está mais estressada, tem dias que você está mais paciente. Tem algumas mães que falam para mim, Isabel, não adianta, eu não tenho paciência. E aí eu tento explicar que paciência não é uma coisa que a gente tem ou a gente não tem. É uma escolha, é um hábito, né? É uma coisa que a É gente verdade. constrói, né? Mas tem dias que você está mais cansada, tem dias que tem outras questões. Então, assim, essa alternância, a alternância de poder é, é super É válida, é super literalmente isso, saudável. né? É Exatamente. literalmente uma disputa de poder, né? Isso. É bem saudável. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, assim, que é uma preocupação que eu vejo em muitos pais e muitas mães, né? O que que eu tenho que fazer? Como é que eu posso ser uma inspiração para o meu filho? Existe essa possibilidade? Existe, né? Eu gosto da frase eu acho que é do Gandhi, né? Você provavelmente deve saber, seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, assim, seja a mudança que você quer ver no seu filho. Então, não adianta você pedir para ele parar de gritar gritando. Não adianta pedir para ele ter a boa autoestima se você fica se criticando na frente do espelho. Então, é ser, né? É ser o que você gostaria que ele fosse, né? Então, é o exemplo mesmo. Então, você vai inspirar pelo exemplo, pelas suas palavras. E aí, com certeza, a criança, né? Eu acredito que a criança nasce com alguns traços de personalidade, mas ela é fruto do meio. Então, às vezes você fala assim, não sei de onde saiu isso. Não saiu de algum lugar que a criança está convivendo ali, está ouvindo, né? Então, é ser o melhor que você pode, ser sua melhor versão. Porque uma coisa interessante que eu falo muito lá no meu perfil é o seguinte: a gente guarda, assim, o melhor da gente para a porta de fora para casa. É Você é verdade. gentil com o porteiro, você é gentil com o atendente, você é um doce no seu trabalho, aí você chega em casa, se transforma, né? Então, assim, por que que você é tão gentil do lado de fora? Às vezes você tá brigando com a criança e toca o telefone e você fala, oi, tudo bem, né? Você guarda o melhor de você né, pra rua. Então é da gente ser a nossa melhor versão dentro de casa. Isabel, deixa só eu ler aqui as frases das Claro. pessoas que estão falando. A Rejane Martins fala a verdade. Quando eu falei lá atrás de muitos pais e mães que no divórcio usam a criança sem perceber e não conseguem abraçar a vida emocional das crianças, eu também sou advogado e vejo muito isso acontecer, né? E depois teve, agora recentemente, o mais complicado é quando não há participação de um dos pais, como no meu divórcio. Ser tudo para o filho muitas vezes fica difícil, muita paciência. Está trazendo a questão de quando a mãe exerce várias funções porque o pai efetivamente acha que tem que visitar o filho e não conviver com o filho, que ele não tem que participar na vida do filho. É difícil, né? É uma situação desafiadora, mas é o que tem, né? A gente não dá pra gente ficar assim.
esperando que assim, se seu pai fosse mais presente, isso ia acontecer. Se eu tivesse um apoio, isso ia acontecer. É tentar ser o melhor que pode, com o que você tem na sua vida, né? Tem gente que tem 5 filhos, tem gente que tem um, tem gente que tem um marido super, né, um pai super participante, tem gente que tem um super ausente, tem gente que escolheu ser mãe solteira. Então é da gente tentar ser a nossa melhor versão com aquilo que a gente tem nas mãos. E eu sei que é difícil e eu sei que é super desafiador, mas eu, assim, na minha vida e na minha visão de mundo, é, eu acho que você se colocar num papel de que a culpa é sempre do outro, não que a culpa seja nossa, não, mas às vezes diminui a nossa responsabilidade em fazer o melhor que a gente pode. Né? Eu não posso ser pai e mãe, mas eu posso ser uma ótima mãe. Então, é fazer o que você pode com o que você tem. E talvez, às vezes, você tenha poucas ferramentas emocionais. Às vezes, você precisa de uma terapia, de um curso, de um suporte, de uma rede de apoio, né? Fazer o curso com a doutora Isabel Brito. Você sabe Pode ir que, lá no Instagram. você sabe Fale. que Churchill, Winston Churchill, o primeiro ministro inglês, no final da Segunda Guerra, ele falava o seguinte: quanto mais longe eu conseguir olhar para trás, mais longe eu consigo olhar para frente. Né? Exatamente. Então, é exatamente isso que você está dizendo. Né? Quanto mais eu me conhecer, quanto mais eu entender o que eu passei, mais fácil eu consigo preparar os meus filhos para compreender o que vai Para acontecer daqui para frente. frente. Exatamente. E compreender o passado não significa culpar e ficar amargurado, cheio de mágoas. Não, é aceitar, perdoar e seguir em frente. Talvez ressignificar alguma coisa traumática. É, mas é fazer esse processo de aceitar e se alinhar. Senão você acaba repetindo e as coisas ficam se repetindo. Se repete, né, as questões do seu passado, né? Aquelas pessoas que têm um padrão, que sempre escolhem um parceiro enfim, difícil, né? As coisas vão tendo um padrão se você não curar as coisas que você precisa curar dentro de você, né? As coisas vão se repetir até você aprender, é que nem escola, né? Se a gente não aprender, a gente fica repetindo até aprender o que a gente veio aqui para aprender. Você sabe que quando alguém senta lá no escritório pela primeira vez, né? Quando era presencial, agora tem sido feito Online. online. Uma das coisas que eu tento compreender, muitas vezes, eu faço perguntas sobre como é que foi a relação dos seus pais, como é que você se Muito relacionou bom. com seus pais, né? Porque, às vezes, você vê mulheres que estão ocas por dentro, completamente fragilizadas, vítimas de um marido psicopata que as domina, as controla, as violenta de diversas formas, etc. E elas não conseguem sair disso. E quando saem, Exatamente. falam que são elas se colocam como algozes, não como vítimas. Né? Então, quando eu começo a fazer a pergunta, eu acabo achando lá atrás um pai que também era agressivo, Exatamente. incisivo. É, As relações que a gente vai ter com os nossos filhos são as relações que eles vão replicar no mundo, né? Então é a mesma coisa. Se você tiver uma relação de medo, né, de submissão, é isso que ele vai replicar. Ele vai procurar lá um parceiro, uma parceira, amigos, vai procurar toda a vida dele baseado no que ele entende como um sinal de amor, né? Um sinal de se sentir aceito. Né? O que toda criança quer, ela se sentir aceita e amada, assim como nós, né? E claro. aí, se a criança não consegue se sentir dessa forma, fica um vazio, aí ficam essas pessoas ocas, né? Esses adultos destroçados que vão passando pela vida com muito sofrimento. E isso pode ser evitado. Tem uma frase de Sêneca que eu gosto muito, que ele diz: quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável. Né? Exatamente. Você tem que saber onde você quer chegar, né? Você tem que saber onde você quer chegar, principalmente porque você não está viajando sozinho. Né? Exatamente, né? Você tem uma responsabilidade aí, e é a questão do avião também, né? Bota primeiro a máscara em você, centra você, né? Cura essas suas feridas, faz as pazes com o seu passado, porque você vai precisar botar a máscara num ser muito especial,
que tá te ouvindo e tá te olhando e captando tudo que você é e tudo que você fala, né? É verdade. Na verdade, os filhos são nossos espelhos, né? A gente tem que Exatamente. e é pela ação e pela emoção, não pelo que se fala, né? Como é que eu posso falar uma coisa e agir de forma diferente, né? Eu estou dando um exemplo pela ação. Exatamente. E assim, as crianças captam muito das nossas emoções, né? O meu filho, desde pequeno, eu falava assim, vai fazer isso. Ele, você está brava? Eu falei, não, ele, mas sua testa tá amassada aqui, né? Então, assim, ele lê a nossa linguagem não verbal também, que é importante, né? Então, as nossas expressões faciais. Então, a criança nos lê a todo momento. Tanto que para as crianças pequenas, os bebês, se a mãe tá mal, tá irritada, tá estressada, a criança sente, a criança fica mais chorosa, a criança fica mais irritada. E aí você acha que é cólica, que é não sei o quê, que é refluxo. Não, é você. É você que precisa procurar seu caminho aí, o caminho que você quer trilhar. Você falou que as crianças elas têm até uma determinada idade uma vinculação muito forte com a mãe, né? Mais Sim. forte do que tem qualquer outro ser. Que idade seria essa? Olha, geralmente é muito forte até os 8 anos, por aí, né? E aí depois, dependendo do contexto, a criança vai tendo mais, né? Vai desvinculando mais e vai tendo. E aí, claro que isso é numa onda, né, decrescente, né? Do início da vida, do início da infância. É, mas é importante a mãe, então, assim, uma dos pilares da autoestima infantil é a autonomia. Então, a mãe também, ela tem que saber dar, assim, né, um passo para frente, um passo para trás, né? E ir também fazendo esse desmame emocional, né? Deixar que a criança... Porque tem muitas mães, assim, tem uma mãe que fala assim, ai, mas ele é meu bebê, eu coloco a roupa dele, né? Eu dou banho nele, mas quantos anos tem a criança? 9 anos. É, Não é mais o seu, você não precisa botar a roupa nele, né? Você não precisa dar o banho nele. É claro que uma vez ou outra, mas assim, porque a criança ela não se sente capaz, aí você tem um impacto na autonomia da criança que vai ter um impacto na autoestima. Então você precisa, assim, às vezes é difícil, é doloroso, às vezes até quando é para você ensinar a criança a se colocar. Então você está num parquinho ali, numa pracinha, e seu filho, desde 3 anos, 4 anos, vai lá o amiguinho e pega o brinquedo dele. E aí a sua vontade é ir lá e arrancar o brinquedo da mão da outra criança. Mas aí você tem que se segurar um pouco e deixar o seu filho aprender a se defender. Qual é a reação do seu filho, né? Se você sempre tomar a frente, ele não aprende a se defender. Então é da gente fazer esse, esse passo atrás né, conforme a criança vai crescendo e é difícil, mas é preciso. é necessário, você não vai estar a vida inteira ao lado do teu filho Exatamente. protegendo ele, né? Em algum momento ele vai ter que voar e encontrar um ninho para ele saindo do seu ninho. Eu imagino que seja difícil. Por que eu lhe fiz essa pergunta da idade, né? Porque o que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro quanto à convivência, né? A pandemia trouxe uma situação completamente diferente que ninguém estava preparado. Então, a gente tinha a convivência do pai com os filhos gradual até uns 5 anos. Com 5 anos já tinha de sexta a segunda, né? E dias durante a semana. Na pandemia, a convivência no início passou a ser só virtual, né? O que é ruim também. Né? E o que o tribunal está entendendo agora? Por fixar blocos de períodos com um e blocos de períodos com outro. Então, por exemplo, uma criança de 2 anos, né, vai ficar 15 dias com o pai e 15 dias com a mãe. Né? 15 dias com o pai e 15 dias com a mãe. Na minha visão, e do pouco que eu li de Winnicott, né, isso é prejudicial à criança por causa desse vínculo. Né? Você conseguiria me explicar isso assim de forma mais... Assim, as crianças pequenas, principalmente, tem duas questões, né? Ela é muito do 1 a 1, né? Tanto que às vezes fala assim, eu boto na creche com 8 meses ou eu deixo em casa. Se você tiver, isso é minha visão, tá? Se você tiver oportunidade, deixa em casa, porque essa idade
não é uma idade de socialização, ah, eu preciso de outras crianças para brincar, não. É uma idade do um a um, do cuidado um a um, do olho no olho, do espaço. A criança, um bebezinho, ele só enxerga isso aqui, que é a distância do seio da mãe para os olhos. Então, ele só enxerga isso aqui. Então, é um momento de um vínculo, de uma afetividade muito grande. E aí você tem quebra na rotina do padrão, quando você separa, né, esses 15 dias. Por quê? A mãe vai reagir de uma forma quando o bebê chora. O pai vai reagir de outra. A criança dormia num ambiente, vai dormir em outro. Então, uma das coisas que a gente está vendo muito na pandemia, não nesse contexto que você falou, mas é a quebra da rotina da criança, né? A criança tinha uma rotina, que ela acordava, fazia isso, fazia aquilo, né? E agora a rotina está totalmente... Porque o pai tem que fazer home office, a mãe tem que lavar a louça, tem que lavar tudo, né? Então, principalmente da quebra da rotina. Então, a criança não se sente segura emocionalmente, né? Ela não entende, uma quebra ali. Aí eu tinha uma pessoa ali que eu tava me apegando, tava criando um vínculo, e de repente não é mais essa pessoa, é outra pessoa. Aí eu vou criando aquilo, e não é mais essa pessoa, é outra pessoa agora. Então é mais nesse sentido que a Winnicott fala também. Isabel, o que é bom passa rápido, né? Nossa, acabei de ver o horário. A gente já está com 50 minutos de conversa, né? Semana passada eu falei com um casal homoafetivo sobre paternidade. Foi super interessante. Eu fiz questão de falar com o casal por causa da questão da propaganda da Natura e de toda aquela agressividade que teve, etc. E foi muito interessante a forma como os dois pais se colocaram, dizendo do carinho, da atenção que dedicavam ao filho e preocupados exatamente com esse desenvolvimento emocional. Sensacional, Então, é importante que a gente diga que é possível que duas mães cuidem de um filho, que dois pais cuidem de um filho, ou que uma mãe cuide de um filho, ou um pai exatamente. cuide de um filho. Né? Exatamente. Eu acho que o que a gente precisa é a gentileza, a paciência, firmeza, às vezes, dependendo da idade, né? Porque eu falo, quando a gente é gentil, a gente está respeitando o outro. Quando a gente é firme, a gente está respeitando a nós mesmos, né? Então, uma criança, ela precisa de muito amor e limite. Pode falar, desculpe. Não, eu acho que, assim, não tem uma receita, como você falou mesmo, não vem com manual, não tem uma receita. E aí, o que às vezes, umas mães falam assim, Isabel, eu fiz todo o seu curso e às vezes me dá um branco. Aí eu falo, na dúvida, se coloca no lugar da criança. Como você gostaria de ser tratado? Como você gostaria que sua mãe falasse ali para você naquele momento, né? Que palavras você gostaria de ouvir? Que ações você gostaria de ter no momento que a criança está passando? Então, na dúvida, é isso. Se colocar no lugar do outro, né? Deixa eu lhe fazer uma pergunta, assim. É uma dúvida que eu tenho. O que eu posso fazer para ser um pai melhor? Como é que eu posso ajudar meu filho a se conhecer, a ter essa educação emocional, a se compreender e a crescer como um adolescente, um adulto saudável? Eu acredito em duas coisas. Primeiro é autoconhecimento, né? É você se conhecer, conhecer seus gatilhos, é aquilo que a gente falou antes, ser o melhor exemplo, né? Ser o melhor que você pode ser. E aí, para isso, você precisa de autoconhecimento, de curas e de tudo mais. E o segundo é estudar. A gente estuda para tanta coisa nessa vida, né? Eu, enfim, já estudei para tudo. E por que não estudar ferramentas, modos, né, de uma disciplina positiva, de uma educação emocional, de uma parentalidade consciente? E aí eu acho super válido a gente ter mais ferramentas para saber lidar ali com as diferentes fases e com as diferentes situações dos nossos filhos. Então eu tenho que me conhecer para poder ajudá-lo a se conhecer. Exatamente. Exatamente. Dá trabalho. Tem que abrir a caixa de Pandora para poder Exatamente. Senão você vai acabar repetindo padrões, né? Eu acredito que a gente está aqui para evoluir, para ser, qual é o seu propósito de vida? Meu propósito de vida é ser melhor a cada dia, né? Evoluir e crescer. E a gente só faz isso se conhecendo, tentando ver o que a gente pode fazer de melhor, né?
fazendo escolhas mais conscientes. É, e tá no momento presente, né? Eu acho que a gente viveu hoje, isso é uma questão muito importante com a criança, né? Que é tudo que a gente tem na mão, né? Eu sei que a gente faz um monte de planos para o futuro, tem gente que fica grudado lá no passado, mas tudo que a gente tem na mão é o hoje. Então, da gente fazer esse hoje o melhor possível. E é engraçado como é que os adultos desaprenderam a viver o hoje, né? Com certeza, né? É aquilo, ou eles estão lá afundados no passado, cheio de mágoas, de ressentimento, de vitimização, ou eles estão ansiosos, síndrome do pânico, não sei o quê, tudo pensando lá no futuro. E as crianças estão aqui para nos ensinar o hoje, né? É Elas verdade. vivem no agora. Então, uma ótima oportunidade para a gente aprender. A gente fala, às vezes eu falo assim, o que que seu filho veio para te ensinar, né? O que que ele está querendo será que ele está querendo que você seja mais assertivo, mais paciente, né? Mais emotivo? O que que será, né? Que seu filho está aqui para te ensinar. É verdade. É interessante que a gente tem muito a aprender, né? Sempre. Isabel, eu queria agora, para encerrar, que você falasse o que você quiser, pode divulgar os seus cursos, pode falar o que você ensina para as pessoas, o que você pretende com os seus cursos, fica à vontade. Né? Agradeço muito a sua participação, agradeço muito a sua presença, né? E fica à vontade para falar o que você quiser. Bom, obrigada mais uma vez, Marcelo. Foi um Eu que prazer e agradeço. um privilégio falar aqui para vocês. Obrigada pela audiência. E a gente. O meu Instagram lá, quem quiser me seguir, é o DRA Isabel Brito, com 2 T's. E eu falo disso lá, né? Eu falo de autoconhecimento, eu falo de educação emocional, eu falo de como a gente trazer mais leveza e paz para nossa maternidade, para nossa paternidade. Eu acho que disso que a gente precisa. Eu acredito muito que a gente criando filhos, né, emocionalmente saudáveis, a gente não só vai ter adultos mais felizes, como um mundo melhor. Então, isso é isso que eu acredito. E aí tem cursos de autoestima infantil, tem curso de educação emocional, enfim, tem muita coisa legal lá, então quem quiser me segue e manda um direct, se fiquei com alguma dúvida, Isabel, eu não entendi direito, então quero saber mais sobre o assunto, me manda um direct, eu estou super disponível para responder. Muito obrigada mesmo, Marcelo, de coração. Eu que agradeço e eu queria encerrar com uma frase do Mandela que eu gosto muito, um texto que Mandela dizia que as crianças não aprendem, elas não nascem odiando, elas aprendem a Exatamente. odiar. Então, se você consegue ensinar uma criança a odiar o outro, você consegue ensinar ela a amar. E é muito mais fácil ensinar a amar. Com Então, certeza. eu Muito bom. queria agradecer muito, dizer que foi muito instrutivo, né? Recomendo muito o seu perfil, doutora Isabel Brito, com 2 T's, né? E os cursos que você ministra. Né? Então, Muito obrigada. eu que agradeço. Muito obrigado, uma boa noite e Até a tchau. próxima. Até, vai ser uma honra se você puder outra vez estar aqui com a gente. Né? Com certeza. Obrigada, Marcelo. Obrigada mesmo. Eu Gratidão. que agradeço. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite.